Graças a paz, uma boa noite a todos que nos acompanham neste momento, né? Nosso Papo Reto, no nosso programa de teologia da Igreja Batista de Fé Reformada. Nessa noite, estamos aqui com alguns dos nossos convidados. Primeiro eu gostaria de apresentar o nosso irmão Vitor, que está bem ali na ponta da mesa. Nosso amado pastor N. Graças a Deus. E também trouxemos, o nosso irmão Flávio, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. O Flávio ele é formado em Teologia Sistemática e Hermenêutica Bíblica. Tá? Hoje o nosso tema vai ser os desafios da interpretação bíblica na atualidade. E achamos por bem trazer o nosso irmão Flávio, porque, vamos dizer assim, ele é um perito, uma pessoa que vai nos ajudar nessa nossa linha de raciocínio. E eu tenho certeza que com o nosso irmão Flávio, com todos que estão aqui, nós vamos conseguir ser iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Por que esse tema é importante? Nós escutamos muitas pessoas que chegam ao ponto, irmão Vitor, ao ponto de desistir de lerem a Bíblia, ou até mesmo a questão do mau uso das Escrituras. Por quê? Por esses desafios, da interpretação bíblica na nossa atualidade. Flávio, nessa nossa parte introdutória, eu gostaria que você... é lógico que nós temos uma definição teológica, que é hermenêutica, é uma ciência, é uma arte, uma linha de estudo que está relacionada à interpretação da Bíblia. Tá? Você tem alguma outra definição pessoal ou gostaria de descrever melhor o que é hermenêutica para os nossos irmãos que nos acompanham neste momento? Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando, boa noite aos nossos irmãos que estão aqui do nosso lado. Bom, como o Roberto colocou muito bem, no âmbito acadêmico há várias definições e os teólogos gostam de distinguir hermenêutica e exegese. Alguns têm como o mesmo significado, o mesmo sentido, tanto a hermenêutica quanto a exegese, mas eu, para trabalhar de uma maneira mais didática, principalmente por trabalharmos com a igreja, gosto de trabalhar com a interpretação bíblica, sendo direto ao ponto como interpretação bíblica, não tanto entrando no campo da discussão se a hermenêutica é a exegese, se a exegese é a hermenêutica, tratar das diferenças entre elas, a hermenêutica como aquela ciência de interpretação que rege, que tem normas e leis para que possamos interpretar bem o texto bíblico, especialmente o texto bíblico, mas devemos lembrar que também a hermenêutica não tem relação somente com o texto bíblico, ela é uma ciência que tem a ver com vários outros textos, também jurídico. E a exegese, para alguns teólogos, é aquela tarefa ou aquele trabalho mais de entender o texto dentro do seu contexto histórico. Já a hermenêutica ela vai até a aplicação, trabalha também com a aplicação. Apenas essa diferença, distinção, que é uma discussão que tem mais no âmbito acadêmico. Para nós importa saber mesmo, irmãos, o que é interpretação bíblica. E como usar essa ferramenta? Como usar essa ferramenta, exatamente. Como cristão, principalmente porque como estamos falando para o cristão comum, o cristão que lê a sua Bíblia diariamente, o que nós queremos é exatamente isso, é estimular o cristão a ser um leitor da Escritura. Então, como ele pode interpretar a Bíblia? Essa é a nossa parte. Pastor Enio, gostaria de ressaltar mais alguma coisa em relação à hermenêutica? Não. O Flávio é perito nisso aí. A gente, na aula de teologia, vai num contexto amplo, mas eu concordo com o que o Flávio comentou. Acho que o caminho é isso mesmo.
deixarmos de ser um pouco acadêmicos e sermos mais popular, né? Necessidade de ler Bíblia. Eu acho que a nossa mesa hoje é discutir a necessidade de ler Bíblia, e foi me colocado pelo Flávio, assim. Sim. O nosso irmão Vitor, né, ele é novo membro na nossa igreja, que é a Igreja Batista de Fé Reformada. Vitor, eu gostaria que você, vamos dizer assim, neófito em relação a esse tema, para que os nossos irmãos que nos acompanham, você poderia citar uma de suas dificuldades que você tem ainda, até hoje em relação a interpretar as Escrituras? Sim, claro. Boa noite, graças ao Pai, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez participando, né, junto com os irmãos aqui, convidados. A minha maior dificuldade, né, acredito que seja de muitos irmãos que estão ainda começando no meio do Evangelho, que é as Escrituras, né, de uma interpretação diferente, de uma forma bíblica diferente uma da outra, né? Então, a tradução para muitas pessoas, né, algumas pessoas têm uma facilidade com a tradução, mas talvez essa tradução não seja a mais correta. Então, eu gostaria de até aproveitar e fazer uma pergunta ao Flávio: qual que é a importância de uma interpretação correta das Escrituras? Bom, há várias coisas que nós podemos pontuar com relação por que é importante estudar as Escrituras e ter uma interpretação correta dela. Tiago nos ajuda em relação a isso, né? Ele vai nos dizer que nós não devemos ser somente ouvintes da Escritura, mas praticantes da palavra. Então, a primeira coisa, por que nós devemos ter uma interpretação correta, buscar conhecer as Escrituras, conhecer o texto bíblico, conhecer regras gramaticais, por mais que seja um pouco enfadonho, cansativo, mas entender pelo menos um pouco do texto que nós estamos lendo, o conteúdo, o gênero textual. A importância disso é para a prática cristã, é para a saúde do cristão individualmente e para a saúde da igreja como um todo. Também vejo, como Paulo vai dizer em Romanos 8:29, para nos conformar a Deus. Como nós seremos cristãos praticantes da palavra se nós não entendemos a própria palavra? Se nós não compreendemos a palavra, que é o texto, é o nosso texto bíblico, é a nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos compreender a Escritura para isso, para sermos praticantes da palavra, para sermos conforme a imagem do Filho do nosso Deus, né? Para que possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E então essa talvez seja aí as razões principais que nós podemos pontuar porque nós devemos estudar as Escrituras e ter uma boa interpretação. Eu gostaria de dizer para os irmãos que nos acompanham que você pode mandar pelo WhatsApp as suas perguntas conforme o desenvolvimento dos nossos argumentos aqui. E, na medida do possível, eu creio que com a ajuda de todos que estão aqui, a gente vamos conseguir responder, iluminar os irmãos, né, por meio das Escrituras. E nós já conseguimos desenvolver aqui bastante a importância da hermenêutica, dessa ferramenta, porque nós temos, Flávio, né, os irmãos que estão aqui também, nós temos a Bíblia, né, esse maravilhoso livro que nós consideramos como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Só que nós temos algumas dificuldades de manejar, né, e a Escritura fala, né, que o obreiro, né, o servo de Deus, ele tem que manejar a palavra de Deus, tem que usá-la corretamente, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, é um problema que eu vejo muito, é o mau uso das Escrituras, né? Então, nós que enxergamos a Bíblia como a revelação de Deus para as nossas vidas, nós também precisamos usá-la da forma correta, da forma que Deus estabeleceu que ela deve ser usada. Flávio, por favor, nos ajude a desenvolvermos
uma seguinte linha de raciocínio. Por exemplo, na falta da hermenêutica bíblica, né, na falta dessa ferramenta, que resultado traz? Por exemplo, na leitura, uma pessoa que não hermenêutica, que não saiba usar essa ferramenta, por exemplo, também nos estudos, devocional, na pregação, né? E no estilo de vida, do que isso resulta, né? O que a falta de uma interpretação das Escrituras pode trazer de consequências na pregação, no meu estilo de vida e no meu devocional diário? O que isso pode resultar? Bom, é importante a pergunta do Roberto, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que porque a pessoa não conhece uma ferramenta, ela não necessariamente não está utilizando alguma ideia ou algum pressuposto para interpretar, né? Isso não é verdade. Todos têm algum pressuposto, alguma ideia para interpretar o mundo, a realidade que o cerca. Todos têm uma leitura do mundo. E essa leitura do mundo que as pessoas têm, também da Escritura, ela parte de algum pressuposto. Mesmo que ela não conheça a ferramenta de maneira técnica, de maneira teórica, mas ela vai fazer aquilo com base em algum pressuposto. Então, mesmo quem não conhece, tem um conhecimento teórico, ele vai buscar, de alguma maneira, a interpretar a Bíblia com algum conhecimento prévio. A questão é saber se aquilo está certo ou não. Por isso que é importante a gente conhecer, ter um conhecimento de o que é hermenêutica, um conhecimento mesmo que básico, que é o que a gente está tentando passar para os irmãos aqui, para que possa ajudar os irmãos na leitura e interpretação da Escritura. Eu posso desculpa eu cortar você, Claro. mas só para deixar um pouquinho mais claro para o pessoal por que eu fiz essa pergunta, porque se a gente, por exemplo, né, se a gente pega um texto, vamos colocar o Salmo 23, o verso 1, né, se eu usar a hermenêutica nesse texto, a hermenêutica para poder interpretar esse texto, se eu entendo que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, corre um perigo muito grande. Por exemplo, no dia que me faltar, o erro está onde? Nas Escrituras. Entendeu? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Se eu tomo um texto desse e não examino cuidadosamente, né, eu posso trazer consequências para a minha vida. Exatamente. Então, indo para as consequências. A consequência é exatamente essa que você colocou. A pessoa pode distorcer o sentido do texto, mas isso, tendo ela uma ferramenta, não, porque alguém pode ter um conhecimento teórico e mesmo assim não fazer uso desse conhecimento que ela tem. Então, veja que não é apenas estudar, mas é ter um objetivo ao estudar. É você querer aprender para uma finalidade. Qual é a finalidade do cristão que nós já falamos logo no início? Praticar, obedecer a palavra. Então, quando ele aprende os recursos, os meios, as normas que ele deve utilizar para interpretar a Bíblia, quando ele vai para um texto bíblico, ele vai respeitar isso. Quem foi que escreveu o texto, para quem escreveu, quando escreveu, o contexto, ele vai respeitar tudo isso antes dele fazer esse tipo de aplicação. Porque a questão, Roberto, é o seguinte, todo cristão, ele quer ser, ele dá um salto do texto para a vida dele, para a atualidade. Ele dá um salto do texto que foi escrito lá há mais de 2000 anos para 2020. Então essa é a questão. Eu preciso entender esse texto dentro do contexto dele, eu preciso entender o significado dessas palavras para depois fazer uma aplicação para a minha vida. A aplicação seria a última coisa, vamos dizer assim, que nós deveríamos fazer. Sim. Agora vamos dirigir um pouco da conversa com o nosso amado pastor. Pastor, nessa sua carreira pastoral, como o senhor enxerga os outros pastores, outros pregadores que não utilizam essa ferramenta e se utilizam
só que da forma errada. Como é que o Senhor enxerga isso? Como é que o Senhor enxerga a igreja que está sendo pastoreada por estes homens, está sendo ensinada por este pregador? Como é que o Senhor enxerga isso dentro do seu ministério pastoral, sua experiência pastoral? Aquela aperta se abraçada, né? Na realidade, a gente enxerga com muita tristeza, né? Isso que está acontecendo na atualidade não é só no Brasil, é no mundo inteiro, entendeu? A gente literalmente enxerga com muita tristeza, entendeu? Eu particularmente enxergo com muita tristeza, porque a gente vai ter aqui dois contextos. Nós vamos ter pessoas que estão levando a igreja ao erro por falta de conhecimento, ele não tem conhecimento, não é? E nós temos outro grupo de pessoas que levam a igreja ao erro, entendeu? Mas eu sempre gosto de pensar que muito disso ela é culpa nossa. De quem você chega à igreja? Por quê? A pergunta era muito boa, era muito bom formulada, mas veja só, quando a gente pensa em questão de igreja, veja só, eu sempre digo isso, Flávio, quando você está com o seu coração muito acelerado, saiu do ritmo normal, o que você vai procurar? Mas você vai procurar um veterinário? Você vai procurar que médico? Será que nós vamos procurar um clínico geral? Meu problema no coração, vou procurar o quê? Cardiologista. Eu vou procurar um especialista. Mesmo que eu passe no clínico geral, ele vai me encaminhar para um especialista. O que a gente vê hoje? Pessoas que, quando ela está doente, ela vai no médico e ela vai no especialista. Mas quando se trata da sua vida, da sua alma, ela consegue entregar na mão de qualquer pessoa. Entendeu? Ela confia em qualquer pessoa. Entendeu? Então, esse é o dilema da pergunta que você fez. Realmente está baseado nisso. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que, principalmente nos últimos dias, iriam ter comichões nos nossos ouvidos, e nós iríamos. Não era que nós iríamos para esses homens, nós iríamos atrair esses homens para nós. Para fazer o quê? Satisfazer aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que uma grande parte da culpa é nossa, dos membros da igreja, das pessoas que se aproximam da igreja. Entendeu? Porque algumas pessoas dizem assim, a culpa é do pastor. Sim, ele tem uma parte. Porque ele, como um pseudo homem de Deus, ele deveria pregar o evangelho puro e genuíno. Não é? Sem nenhum tipo de artimanha, sem nenhum tipo de mácula, pregar genuinamente o evangelho. Mas na realidade, nós temos um grupo de pessoas que eles não querem isso. Entendeu? Eu sou muito criticado, porque às vezes eu falo que as pessoas se aproximam da igreja por forma errada. Entendeu? Elas vêm para a igreja pelo motivo errado. Entendeu? Olha, eu venho para a igreja por quê? Porque eu quero resolver meu casamento, eu quero resolver meu emprego, eu quero resolver que meus filhos saiam das drogas, eu quero resolver alguma coisa. Mas na realidade a gente não se aproxima da igreja para resolver o meu problema. O principal problema é que eu sou inimigo de Deus. Entendeu? Eu quero, quando eu me aproximo da igreja, eu me aproximo no sentido de eu quero que eu possa, de alguma forma, né, tentar resolver, porque, obviamente, quando eu venho para a igreja, indiretamente eu estou tentando resolver o meu problema com Deus. Entendeu? Claro que a gente entende na eleição, na predestinação, entendeu? Tudo isso no contexto. Mas o motivo que nos aproxima da igreja é que é o motivo errado. Entendeu? E o que acontece? Para que a gente possa angariar a multidão, nós temos que falar o quê? Nós temos que falar o que o povo quer ouvir. Pragmatismo. Aquilo que funciona, vamos colocar na igreja. Entendeu? Então, quando a pergunta que você fez, como é que a gente enxerga isso? Eu falo muito triste. Entendeu? Porque nós temos um grupo enganando e um grupo querendo ser enganado. Entendeu? Literalmente. E claro, irmãos, a gente não está dizendo que dentro desse grupo que por um tempo está sendo enganado, não tem eleitos lá.
Entendeu? Vai ter muitos eleitos naquele tempo, naquele ali. Mas vai chegar uma hora que o Espírito vai iluminar a mente dele e dizer assim, olha, o lugar que você está errado. Acho que muitos de nós viemos de lugares distantes da verdade. Entendeu? Eu, particularmente, vim de um lugar muito distante da verdade que nós vivemos hoje. Entendeu? O Roberto também veio de lugares distantes da verdade que a gente vive hoje. Entendeu? Mas o que a gente vê hoje é um grande comércio. Eu tenho um produto, entendeu? E eu tenho um consumidor. Agora, obviamente, se eu oferecer um produto, entendeu? De boa qualidade, isso requer o quê? Um preço maior. Entendeu? Mas baixa qualidade. E ele é mais barato. Entendeu? Porque quando a gente fala da questão do Evangelho, da palavra pura e genuína, isso exige muito de nós. Entendeu? Exige renúncia. Entendeu? Exige santificação. Entendeu? Exige aquilo que o Flávio citou, uma mudança de vida. Entendeu? Mas isso é caro demais. Quero ficar como? Deixa como eu estou. Né? Aquela música lá, deixa a vida me levar. Tá bom assim, tá bom demais, estou ouvindo o que eu quero ouvir. Quando acabou para casa, tudo resolvido. Entendeu? Então, esse é o nosso problema. O problema aqui é conjunto. É o problema da liderança, sim, mas também das pessoas que também querem se submeter a esse sistema. Entendeu? Victor, gostaria de ressaltar alguma coisa? Eu queria até, como o pastor até citou, né? Muitos de nós viemos de alguns lugares que é distante, né, da verdade das Escrituras, né? Então eu mesmo também vim de lugar assim, né? Tive um ensinamento de uma forma totalmente diferente do que eu estava olhando, né, na Bíblia, o que eu estava averiguando dentro das Escrituras. E até gostaria de fazer essa pergunta direcionada ao pastor. A gente vê muito no meio que tem pessoas que elas têm uma certa dificuldade, né, para aprender, né, as Escrituras e interpretar. Pastor, quando tem esse tipo de pessoas que são eleitas no meio de um ministério que não condiz com a verdade das Escrituras, e ela é ensinada de uma forma errada, ela aprende errado, como que ela vai entender, só através da iluminação do Espírito Santo, como que ela vai conseguir discernir o que é correto e o que está errado? Bem, uma boa pergunta, obrigado pela pergunta. Mas quando a gente chega nesse limiar de um eleito estar dentro de um sistema religioso, né, que realmente ele foge dos princípios bíblicos, não tem outra dependência a não ser depender da iluminação do Espírito. Entendeu? Que eu acho que é o que aconteceu com o Victor. Então, chega uma hora, e assim, gente, precisa entender que a iluminação não é um toque de Midas, e o cara, opa, não é. Mas, ao passar do tempo, o Espírito Santo vai te fazendo comparar as verdades da Bíblia com a verdade que está sendo vivida naquele sistema. Não é? Isso vai levar um tempo, porque a gente imagina que, principalmente no sistema religioso, a gente imagina que tudo é muito rápido. Entendeu? Você levanta a mão, aceitei Jesus, né? Amanhã já posso ser pastor porque já está tudo resolvido. Jesus escreveu o nome do livro da vida e já está tudo certo. E não é isso que funciona. Quando tem eleito dentro do sistema religioso, esse é importante para que ele possa pegar as Escrituras, entendeu? Comparar o que a Bíblia diz com aquilo que está sendo vivido dentro do sistema religioso. Isso é que nós chamamos de iluminação. Porque quando a gente fala de iluminação, Flávio, dá a impressão que é assim, o que é uma iluminação? Estava apagado, acendeu a luz e pá, aconteceu. A pergunta é o seguinte, aí eu vou te devolver um pouco da pergunta. Quanto tempo você levou dentro do sistema religioso para que você pudesse entender que era hora de sair? Quanto tempo você levou? Olha, eu levei dentro do sistema bastante tempo, né? Comparado assim, em torno de uns 8 anos, para ter um entendimento, né? E até passei por outros ministérios, não foi só um, para entender o que realmente, de fato, é verdade. Eu acreditava em uma coisa que era ensinada para mim, mas também foi uma negligência da minha parte
de não ter buscado da forma correta as escrituras, não ter buscado a informação de uma forma mais correta. Então, acredito também que quando nós buscamos conhecer a verdade, o Espírito Santo, ele nos ajuda. A gente pede discernimento, e foi o que eu fiz, pedi discernimento para o Espírito Santo, para que ele pudesse me mostrar. Né? Então, comecei a perceber algumas diferenças, né, do que que estavam nas Escrituras e o que era pregado nos púlpitos. E eu queria pegar um gancho agora, de repente fazer uma pergunta para o Flávio, né, porque aqui especialista hoje no tema é o Flávio, né? Entendeu? É que assim, a gente precisa entender o seguinte, às vezes o cara fala assim, o cara é professor de teologia, entendeu? E tem um médico que é clínico de tudo. E nós temos especialistas, entendeu? Por exemplo, né, eu estou no início de um curso de apologética, né? Que é uma especialização, né, numa área da teologia. Então, assim, o que o Vitor falou é muito importante, mas pegando o Flávio que está aqui, eu vou fazer uma pergunta para ele, né? Vou sair também, né? Só me aperta aqui. Flávio, dentro disso que o Vitor estava comentando, né? E ele falou assim, que veio nele essa busca pela verdade, entendeu? Esse é o sinal, de repente, do ser que está sendo iluminado pelo Espírito Santo, essa busca da verdade. Porque, por exemplo, puxa vida, estou dentro do sistema religioso, né? Isso independe de que igreja seja. Estou dentro do sistema religioso, que o que está sendo pregado é uma verdade, entendeu? E parece meio que incoerente, ele está dentro do lugar que está sendo pregado a verdade, mas ele está buscando a verdade. De repente, essa busca que ele sentiu desejo de ir, é o trabalhar do Espírito Santo tentando iluminar a mente do Vitor? Como é que você consegue discernir isso aí? Sim, a gente não pode eliminar de forma alguma a experiência que cada cristão tem. Sim. Individualmente com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus, né? E Agostinho teve isso, Lutero teve isso. Nós não temos a experiência, por exemplo, de João Calvino, mas as que nós temos está muito perto do que o Vitor falou, que é o que ele teve, né? De estar dentro de um sistema e de perceber que aquele sistema não estava correto como que a Bíblia estava dizendo. E esse tempo é um processo, acontece esse processo mesmo na vida de cada um, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, gradual para alguns, mas é interessante a gente compreender que o que está acontecendo é exatamente isso. O Espírito Santo está iluminando, porque essa capacidade vem de Deus, é uma capacidade que vem de Deus, né, para os seus, para os seus filhos. Ele não é aquele sistema, aquele erro. Então é um processo mesmo que o Espírito Santo vai iluminar a mente dentro de uma igreja, dentro de uma denominação onde não está pregando a verdadeira palavra. Ele, em algum momento, vai perceber que ele não está se alimentando verdadeiramente da palavra. Isso porque o Espírito Santo vai fazer essa obra na vida dele. Agora, tem um outro ponto que o Vitor tocou. Ele disse que ele não buscou por negligência. Ele assumiu uma responsabilidade dele, que é muito bonito e realmente é uma demonstração de que o Espírito Santo de Deus fez uma obra na sua vida. Mas tem um outro ponto, essas igrejas, elas não estimulam exatamente o que a gente está tentando fazer aqui. Elas não estimulam você ler as Escrituras. Então, um dos lemas dos reformadores na Reforma Protestante era exatamente a questão do sacerdócio universal dos crentes. Eles rapidamente foram traduzir as Escrituras e colocou a Bíblia na mão do povo. Para que isso? Pudesse ler a Bíblia individualmente,
para que cada crente lesse as Escrituras. Um verdadeiro pregador da palavra, um pastor preocupado em alimentar suas ovelhas, como o pastor Enio está fazendo aqui, ele vai ser um pastor preocupado também que os seus clientes leiam a Bíblia. Ele vai se preocupar se os clientes estão ou não lendo a Bíblia. Então, tenho amigos que já chegaram a dizer que o pastor mandou ele não estudar teologia, não ler a Bíblia. Veja, observe, isso não é um pastor, isso é um novo. Se o pastor não quer que você leia a Bíblia, é porque ele não quer que você descubra o que ele está pregando. Então, em parte, também é a culpa daquele lugar onde você estava, né, que não pregava a verdade. Então, o Espírito Santo vai fazer a obra, faz essa obra no coração dos filhos de Deus, dos seus eleitos, justamente para isso, para que ele perceba que ele está no lugar onde a palavra verdadeira não está sendo pregada. Entrando já nesse aspecto, Flávio, eu queria fazer uma pergunta referente a isso. Quando a gente é iluminado, a gente sai do sistema, mas você conhece pessoas que estão e, obviamente, que queremos que a verdade chegue até lá. Qual é a melhor maneira de levar a verdadeira palavra a essas pessoas que estão no sistema? Como poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas a serem iluminadas? É uma pergunta difícil. Essa é uma questão bem complexa, porque eu vou usar novamente o exemplo de Lutero. Lutero, inicialmente, ele queria reformar a igreja. Ele não queria criar uma cisão com a igreja. Até porque hoje o que é muito comum, a gente vê igrejas sendo proliferadas, abertas aqui e acolá, de qualquer forma, de qualquer modo, qualquer um se autoproclama, se autodenomina pastor e abre uma igreja. Os reformadores não tinham essa mente, não é o que eles queriam, não era uma cisão, não era um rompimento. O que eles queriam é reformar a igreja. O primeiro conselho que normalmente eu costumo dar é a gente tentar falar para esses irmãos para que eles ajudem suas igrejas a retornarem à Escritura, a se voltarem para a palavra de Deus, né? Esse é o primeiro caminho. É difícil, mas é o primeiro o caminho que Lutero tentou, mas ele não conseguiu. Então houve um rompimento. Então, o primeiro passo é a gente tentar mostrar as incoerências com a palavra de Deus e tentar ajudar essas pessoas para que elas trabalhem para as suas igrejas. Mostrarem que há problemas em todas as igrejas, obviamente, mas se é uma igreja com um nível de problemas maiores, né, e você está tentando ajudar, é isso. O primeiro passo, irmão, você já pensou nisso? Estimular para que esse irmão seja um bereano, para que ele o que ele... Você já examinou isso? Que você ouviu, que o pastor pregou? Já examinou? Bom, e aí o irmão tem essa responsabilidade. E para que ele saia, procure uma igreja genuína, uma igreja bíblica. Então eu acredito que esse é o primeiro passo. Ele não vai conseguir, né, mudar o sistema, né, mas nós não conseguimos mudar o sistema, até porque a Bíblia nos relata que muitos vão vir como os lobos e para enganar mesmo, né? Provavelmente ele não vai conseguir. Mas por que eu disse que esse é o primeiro passo? Porque esse passo, vamos dizer assim, é o passo que Deus pode estar trabalhando na vida dele para que ele perceba que ele está no lugar errado. Porque se você for direto dizendo isso para ele sair de lá porque lá está errado, ele não vai te ouvir, ele não vai te aceitar. Então o primeiro passo é tentar mostrar aos poucos e como ele pode ajudar a igreja dele. E a ideia é essa, como você pode ajudar a sua igreja, né? Esse é o foco. Porque você chegar para alguém e dizer para a pessoa diretamente que ela está fazendo algo errado, sempre... Veja, um exemplo. Gosto muito do exemplo. Professor é assim mesmo, né?
Natan, quando chega para Davi, que Davi tinha pecado, o que Natan? Davi, você pecou, você adulterou, como é que sabe seu, né? Não chegou dessa forma em Davi. Teve exemplo primeiro. Ele contou uma história, contou uma Didático, teoria, né? bem didático. Bem Isso, didático. isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Davi pensou, Davi analisou, e aí Davi deu a resposta. O que tem que acontecer com esse homem que fez isso com a ovelhinha daquele? Tem que morrer então, Davi. Agora chegou a questão, esse homem é você. Então veja, é didático, é pedagógico. Nós fazemos isso com os nossos filhos, quem tem filhos, né? Você tenta ir estimulando a criança, mostrando o que deve ser feito. Então, é assim também, né, com a igreja do Senhor, com os irmãos, principalmente aquele irmão que é mais fraco na fé. Né? Porque normalmente esses irmãos são mais fracos. Né? Dentro disso que vocês conversaram aqui, né, o conselho que o pastor, quando ainda não era dessa igreja, né, apenas fazia teologia, e o meu foco era mudar o sistema, né, onde eu estava inserido, na minha igreja neopentecostal, e o meu foco, minha visão, eu acreditava, convicto de que eu iria mudar o sistema. O pastor me disse uma coisa muito simples, né, aquilo ali tocou muito meu coração. Né? Você não vai conseguir mudar o sistema, você vai conseguir influenciar pessoas. Isso acontece também, por exemplo, Pedro, no evangelismo. A igreja não foi chamada para mudar o mundo, a igreja foi chamada para transformar vidas de pessoas. Nós não fomos chamados para mudar a economia, mudar a política, nós somos chamados para mudar a vida de pessoas. Né? Então, eu acredito que a melhor forma é influenciar pessoas e fazer como o Flávio, né, nos disse aqui, né, de forma didática, da melhor forma possível, para que eles possam entender que a gente quer o bem deles. Né? E, já que estamos tratando, né, da hermenêutica, nós vemos que encontramos diversas pessoas, principalmente leigos, pessoas que têm dificuldades em manusear corretamente as escrituras. Flávio e também o pastor Lênin, Vitor, como é que a gente enxerga hoje esses desafios de forma geral? Quais são esses desafios, né, que o intérprete bíblico, né, o leitor bíblico tem na atualidade hoje? Né? Quais são essas barreiras que ele tem que enfrentar para poder interpretar a Bíblia corretamente, para que ele não se perca, né? Para que ele possa ter uma vida transformada? Primeiro a gente, lógico, precisa enxergar os problemas, né? Primeiro eu enxergo o meu adversário e depois eu derroto e falo, Vai falar. Bom, vamos lá. Quero fazer só uma distinção de algumas barreiras em relação à interpretação para o intérprete, e também quero falar de alguns desafios na atualidade. Então, falando assim de algumas barreiras que o intérprete tem, nós podemos falar de 3 barreiras, né, que ele tem quando ele vai para o texto bíblico. Foi, se não me engano, a primeira pergunta do Vitor, quando a questão do texto bíblico, né? Então, a dificuldade de tradução. Então, uma das barreiras, e talvez seria uma das dificuldades, é a questão idiomática, linguística. É uma barreira para o cristão moderno, para o cristão atual. Nós temos um texto antigo, um texto que foi escrito há muitos anos, 2 idiomas, hebraico e grego, algumas partes em aramaico. Então, e esse texto nós temos em nossas mãos traduzido, uma tradução para o português, muito bem feita, por sinal, mas ainda assim, muitos têm dificuldade com a leitura desse texto. Né? E outra dificuldade, outra barreira é a barreira cultural. Né? A cultura da época, muito diferente da nossa. Se a gente perguntar para os nossos pais como eles se vestiam, já era diferente. Né? Há 50 anos as pessoas já usavam roupas diferentes. Talvez daqui a 10 anos a gente olhe uma foto nossa e a gente já fale, nossa, como a gente estava muito diferente. Então, veja,
a distância temporal, né? E o contexto, né? Então tudo isso são barreiras, dificuldades que o leitor, o intérprete, ele vai ter que enfrentar, né? Linguística, cultural, então ele tem que buscar enfrentar, entender isso, entender a cultura da época, entender a língua da época, as palavras que eles utilizavam na época, porque por isso você encontra muito nos provérbios, né? Provérbios que era comum utilizar, e como também nós temos provérbios na nossa língua. Então tudo isso é preciso que o leitor domine, tenha conhecimento. Agora, de um modo geral, eu quero falar sobre alguns desafios para o intérprete na atualidade. Nós temos também muitos desafios em relação a abordagens interpretativas da Escritura. Nós temos muitas abordagens interpretativas da Bíblia, principalmente hoje. Então, nós temos uma abordagem sociocultural, nós temos uma abordagem feminista, nós temos abordagens da teologia da libertação, há outras abordagens interpretativas da Escritura, mas todas elas têm algo em comum, e eu quero resumir nessa palavra: relativismo. Todas essas abordagens interpretativas têm em comum o relativismo, a relativização da verdade. Então, uma outra dificuldade, talvez essa seja maior na atualidade do cristão, é a relativização da verdade. O leitor do texto, ele já se aproxima do texto com uma certa dúvida, com um certo ceticismo. Talvez a maior questão hoje para o cristão, e eu imagino que seja por isso que muita gente não é um leitor voraz da Escritura, é porque ele não crê que ela é a verdade, é a palavra de Deus. Porque se cremos que ela é a verdade, a palavra de Deus, ela comunica a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos querer lê-la. Então, os cristãos precisam estar cheios disso, estar convictos disso, de que a Bíblia é a verdade. Quando Jesus diz lá em João 17:17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aquilo não é uma frase de efeito, não é uma frase qualquer, mas é uma verdade. A palavra é a verdade. Então, se eu tenho essa convicção de que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, eu tenho desejo de lê-la. Então, talvez essa seja, na atualidade, a maior barreira, desafio para os cristãos enfrentarem. A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade. Pegando um gancho do que o Flávio está comentando aqui, a gente estava uma vez numa reunião de célula, né? Tinha umas 8, 9 pessoas na reunião de célula, né? E aí foi dado um texto em Romanos, né? Para que cada um lesse e explicasse o texto, entendeu? Agora, e eu lá observando e a coisa acontecendo, né? Então o cara lê o texto, olha, eu entendi isso. O cara bem, glória a Deus por isso. Aí o cara lê o texto, eu entendi isso. Então o cara leu o mesmo texto, não, eu entendi isso aqui. E o cara dando glórias a Deus, amém, que bom que Deus está, né? Quando acabou de ler o texto, todo mundo leu o texto lá, aí a pessoa fala assim, de novo, a palavra de Deus seja nova a cada dia. Fala conosco de forma diferente. E quando eu li aquilo ali, eu fiquei embasbacado. Eu falei, mas peraí, teve 9 interpretações do mesmo texto? Entendeu? Duas coisas que o Flávio falou, e eu acho que são nossos desafios. Eu falo como pastor, né? Eu falo como professor, né? Uma área mais acadêmica, mais aprofundada. Mas eu acho que nós temos, como pastores, nós temos 2 grandes desafios. Entendeu? Eu acho que os grandes desafios do pastor, em questão disso, eu acho que é tempo para se dedicar. Entendeu? Hoje, infelizmente, alguns pastores, ou a grande maioria dos pastores, eles trabalham secularmente. Entendeu? Então, o tempo que eles têm para a questão de preparar o sermão, né, fazer exegese do texto, que a gente precisa entender o seguinte, não é chegar e nós pegarmos um texto e pá, abriu e já recebemos a revelação. Entendeu? Não funciona dessa forma.
Então, isso exige de nós tempo, dedicação, oração, livros, mais oração, mais dedicação. Eu acho que um dos nossos maiores problemas hoje, de pastores, talvez eles não tenham mais conteúdo por falta de tempo. Né? A gente sabe que a grande maioria das igrejas não tem condições de manter seu pastor assalariado, a não ser as grandes igrejas metrópoles, né? As grandes sedes. Mas a gente vê que a grande maioria das igrejas periféricas, os pastores sempre trabalham. Eu acho que é esse o grande desafio, tempo para o pastor se dedicar ao estudo da palavra de Deus. E eu acho que um segundo ponto é o que o Flávio comentou. Eu acho que o maior desafio, né, de um pastor, mesmo quando ele tem conteúdo, quando ele estuda, quando ele tem tempo, é quando ele bate de frente com o relativismo. Entendeu? Porque, infelizmente, está impregnado, inclusive em igrejas tradicionais. Não, a gente sabe que a igreja presbiteriana ela passou um grande problema com o relativismo. Né? Nos anos 40, 30, ali foi um problema muito sério. Né? De pastores, às vezes, da igreja se dividir de alguma forma, porque o relativismo entrou de uma forma muito grande. Né? E nas nossas igrejas não é diferente. Entendeu? Às vezes a gente está preparando o sermão, a gente está pregando, mostrando que aquilo é verdade, a pessoa diz assim, mas não é bem assim. Entendeu? Então, o nosso maior problema é estudar a Bíblia com óculos. Entendeu? Com o meu pré. Esse é um desafio. É tirar esse óculos das pessoas, entendeu? E deixar com que eles possam enxergar a Bíblia de uma forma cristalina, literalmente. De que ela seja. De que ela é a verdade de Deus. Entendeu? Mas muitos de nós já pegamos a Bíblia e vamos colocar o nosso óculos para ler a Bíblia. Entendeu? E o meu óculos ele pode ter um grau maior, um grau menor, entendeu? E é o pré. Eu não falo de óculos, eu falo de pré. Pré-conceito. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que para os pastores é o relativismo. O relativismo é um dos maiores desafios. Entendeu? É interessante porque às vezes o cristão, pastor, ele fala assim, não, mas eu creio na verdade e eu creio na Bíblia. Mas na prática, você vai perceber que não, porque na prática ele vai fazer exatamente isso. Não é bem assim que eu acredito. Você tem a sua interpretação, eu tenho a minha. Sim. Sem ele perceber, ele não aceita o que a Bíblia diz, mas ele já tem uma opinião da verdade da palavra de Deus. Então, se as pessoas perceberem, elas estão tomadas e sendo influenciadas pelo relativismo e isso acaba sendo, sim, talvez o maior problema na atualidade. E uma coisa que é interessante, Flávio, eu sempre digo uma coisa bem bacana, principalmente quando nós pegamos os grandes pregadores reformados do Brasil, entendeu? A gente vê os caras pregando o mesmo texto, é o mesmo conteúdo, entendeu? Pode ter algumas questão linguística diferente, didática diferente, mas quando a gente pega esses grandes pregadores reformados, entendeu? A gente vê que o reverendo fulano prega o texto. Aí o reverendo fulano está pregando o mesmo texto. O reverendo fulano está pregando o mesmo texto. E o que a gente vê, entendeu? O conteúdo é o mesmo. Não foge o conteúdo. O que a gente vê muitas vezes você pega um pastor reformado, ele pega um texto, aí você pega um pastor neopentecostal, longe, na verdade, do texto, que é o mesmo texto que ele está lendo, entendeu? Então, por que ele está longe? Entendeu? Porque, obviamente, quando ele pegou o texto, ele já pegou o texto com óculos, entendeu? Principalmente nós que somos reformados, nós gostamos daquela pregação texto a texto, versículo por versículo, expositivo, bem explicado, para que não haja dúvida, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, quando você faz um sermão expositivo, você é refém daquilo. Depende do texto. Depende do texto, entendeu? Então, esse o óculos, né, que é muito importante, entendeu? É literalmente tirar o óculos. Se você não tirar o óculos, vai cair daquilo que o Flávio comentou. Olha, o senhor interpreta desse jeito, mas eu li e interpretei dessa forma. Interpretação. E é interessante esse ponto pelo seguinte, porque às vezes parece que a gente está falando de uma objetividade
e negando que haja subjetividade do intérprete, Sim, do livro, do sim, leitor, o que não é verdade. Eu reconheço, nós devemos reconhecer que as nossas experiências, nosso conhecimento, eles moldam a nossa visão de mundo. Isso influencia a gente de algum modo, né? E também na hora de interpretar as escrituras, né? Mas eles não são determinantes. O cristão precisa lidar com isso, ele precisa lidar com o problema de que quando ele chega no texto, ele precisa ser moldado pelo texto. Então, naquele momento, se tem alguma opinião pré-concebida, o cristão precisa lidar que quando ele abrir o texto e aquele texto falar para a vida dele algo precisa acontecer, precisa ser mudado na vida dele, precisa ser transformado. Então, nossas opiniões pré-concebidas, elas precisam ser moldadas pela Escritura, e não ao contrário, que é como nós fazemos. O que a gente percebe, o que nós vemos, é muitas das vezes o leitor tentando moldar o texto à sua própria opinião. Inserir em vez de tirar do texto, né? Exatamente. Então, nós vemos que o Flávio citou apenas alguns desafios, né, algumas barreiras aí, né, mas são inúmeras barreiras que todos nós, como intérpretes ou leitores das Escrituras, temos de enfrentar, né? E uma das coisas que o pastor Enio citou, né, e que nós negligenciamos hoje é a questão da dedicação, né? De persistirmos em conhecer Deus, em conhecer a verdade por meio das Escrituras, né? E nós não queremos nos dedicar a isso, né? Nós queremos, hoje somos uma geração, né, que queremos as coisas mais fáceis, mais rápidas, né? Então não queremos fazer o que Calvino dizia, né? Orar e et laudare, né? Que a questão da interpretação, ela vai exigir que o leitor, né, se debruce e dependa do Espírito, né? Isso em primeiro lugar. E que também ele possa se esforçar em que sentido? No sentido de que ele precisa conhecer as línguas, a linguagem, ele precisa se informar melhor do que estava acontecendo no contexto bíblico, ele precisa arregaçar as mangas para poder entender melhor o texto, né? Então nós vemos que há muitas barreiras hoje dos leitores, e eu tenho certeza que no final, né, desse programa, os nossos irmãos eles vão ter bastante dicas para passar para os irmãos a respeito de como interpretar as Escrituras. Você citou, Flávio, a questão cultural, né? A nossa atualidade hoje. O contexto do intérprete ele afeta o modo como ele interpreta as Escrituras? O contexto que nós vivemos hoje pode influenciar como eu interpreto as Escrituras? Sim, o contexto influencia o modo como nós interpretamos. Pode influenciar, mas não significa que o contexto é determinante. Então, vou pegar um exemplo. Né? Nós temos uma dificuldade no nosso país com relação ao nível de leitura e interpretação. Nós estamos nos últimos lugares entre vários países, né, no nível de leitura. Isso afeta também cristãos? Afeta também cristãos. Os cristãos vivem nesse contexto de um país onde a alfabetização, apesar de ter aumentado, nós temos muito mais pessoas alfabetizadas hoje, mas não significa que essas pessoas entendem o que lêem, né? Elas estão lendo mais. Fiz até uma brincadeira no meu Instagram. Esse ano teve os 10 livros mais lidos. Se você pegar os 10 livros mais lidos esse ano, 2019 e 2020, você vai perceber uma similaridade entre eles. É uma leitura bem superficial, não é uma leitura densa. As pessoas não leem livros técnicos ou teóricos. Elas leem algo como, por exemplo, como eu faço para ficar rico, né? Como ganhar dinheiro amanhã, ou autoajuda. Então, esse é uma leitura que não exige, não há nenhum esforço intelectual.
leitor. Então, nós lemos mais, mas o que nós lemos é a questão. O que estamos lendo? Então, o leitor, o cristão, agora o novo convertido, ele precisa ler as Escrituras, ele está diante de um texto. Então, essa é uma realidade. Ele está dentro desse contexto. Ele precisa ser estimulado à leitura, a ler esse texto. E também, não só isso, ele precisa também ser ajudado quanto a como ele deve fazer essa leitura. De que modo ele pode compreender as Escrituras. E todo Calvino também nasce na Reforma um outro lema. A Escritura interpreta a Escritura. Então, ele precisa ser ajudado quanto à interpretação desse texto que é a Escritura. Ele precisa ver que não há incoerência nas Escrituras. O leitor pode perceber aparentemente, achar que existe no texto bíblico. Não há incoerência. Antigo e Novo Testamento, perceber a continuidade. Enfim, ele precisa ser auxiliado, ajudado para que ele possa apropriar essa Escritura. Influencia, como em qualquer contexto, pode influenciar, e é importante a gente fazer uma nota aqui. Não significa que alguém alfabetizado, bem educado, esteja em um país que o nível de leitura não significa que ele tenha uma interpretação melhor. Não é isso que eles estão dizendo. Pelo contrário, esse intérprete da Escritura também é letrado e também pode errar. Um letrado ou um letrado. Infalível é a Escritura. Exatamente. Ambos dependem do mesmo Espírito, eles dependem do Espírito Santo. Então, é isso que esse membro, esse leitor precisa colocar em primeiro lugar, como você colocou, orarem e labutarem. Seja ele um letrado, seja ele um membro leigo que está começando a ler as Escrituras. Falar uma coisa? Não. Prosseguir. Próxima pergunta. Para a gente poder encaminhar, né, para a conclusão e depois o pastor Hélio e o Flávio poder nos transmitir algumas dicas, né, para a gente poder ter facilidade na hora de interpretar as Escrituras durante o nosso devocional, a nossa leitura diária. Flávio, você poderia de forma bem simples, né, para nós que estamos aqui, para o pessoal que está em casa, fazer essa distinção e explicar um pouco sobre cada um em relação à revelação, que é a Escritura, o que é essa revelação, o que é a inspiração e a iluminação. Como é que isso acontece? Né? Ou a revelação aconteceu no passado e acontece ainda hoje. Né? Como foram os tempos delas? Muito bem. Pergunta muito boa, vai gerar algumas brigas por aí, principalmente se você for daquela linha, né, que As revelações são busca a revelação, né? As duas primeiras, como nós entendemos, à luz da palavra de Deus, porque a própria Bíblia nos ensina dessa maneira. As duas primeiras, tanto a revelação quanto a inspiração, elas andam juntas, Andaram juntas. Não é? Elas dizem respeito ao tempo, ao período da própria Escritura. Né? A revelação e a inspiração. A revelação, o modo como Deus agiu para se dar a conhecer, para se revelar. E a inspiração, como Deus guiou, como Deus conduziu. Contudo, isso não significa que Deus deixou de lado a personalidade deles, Deus deixou de lado a cultura deles. Né? Tudo isso Deus fez uso, Deus utilizou. Paulo escrevia de um modo, Pedro escrevia de um outro modo, mas Deus os guiou, os conduziu na inspiração, na escrita das Escrituras. Então, revelação e inspiração andam juntas. O que nós temos hoje é a iluminação. Nós precisamos ser iluminados para agora conhecer aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já inspirou. Não há mais nova revelação ou nova inspiração.
cortar, a gente tinha muito costume, né, no meio pentecostal, dizer assim, né? Nós pegávamos a Bíblia para estudar e nós pedíamos a Deus: Deus, revela o oculto profundo e escondido da palavra. E hoje a gente entende que a palavra foi revelada. Deus não vai revelar mais nada, Ele vai iluminar, né, aquilo que você já vinha falando. Exatamente. Então é o que aconteceu com o Vitor. Então, essa capacidade que o Espírito Santo dá na iluminação do texto, na compreensão do texto, então ele ilumina os nossos olhos, lança luz aos nossos olhos, aquele texto que muitas das vezes passamos várias vezes por ele, passamos por aquele texto, lemos, mas teve um momento em que o Espírito Santo iluminou. Então, enquanto que a revelação e a inspiração caminharam juntas no processo da revelação progressiva de Deus, porque quando você pega Hebreus capítulo 1, você vê exatamente isso, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nós falamos nos últimos dias pelo Filho. Você percebe ali esse caráter progressivo da revelação de Deus, vários modos, de várias maneiras, até a revelação final, plena, o Filho, o Verbo que se encarnou. Então agora nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento para reconhecermos a verdade de Deus que já foi revelada. Ok. Aí, né, para a gente poder entender, né, que a revelação e a inspiração andaram juntas, né, no tempo passado, e hoje o que temos, né, é somente a iluminação da palavra de Deus para que a gente possa compreender a vontade dele. Né? Pastor, gostaria de ressaltar mais alguma coisa em relação? Então, para a gente poder terminar, quais são os conselhos, né, que o mestre Flávio, o pastor Rênio, pode dar para nós e também para os nossos ouvintes em relação a algumas técnicas que a gente possa estar usando durante as nossas leituras e estudos diários da Bíblia. Né? Quer começar? Você pergunta primeiro para o pastor Rênio, né? Bom, vamos lá então. Bom, cada pessoa vai dar algumas dicas, e pode parecer um pouco pessoal as dicas, mas a gente precisa caminhar um pouco uniforme nesse pensamento, e talvez seja um pouco diferente, mas eu quero estimular você, que acompanhou a gente nessa discussão, a considerar alguns pontos. Primeiro eu quero fazer uma introdução bem breve. A Bíblia é um livro divino humano. Divino porque foi inspirado por Deus, e humano porque foi escrita em linguagem compreensível. Né? Não foi escrita em linguagem dos anjos. Seria mais se é que existe. Seria mais ou menos uma mensagem divina com uma linguagem humana? Uma linguagem humana, exatamente. Então, compreenda isso. A Bíblia é um livro divino humano, é a palavra de Deus, inspirada, inerrante. Então, gostaria que você pensasse, primeiramente, em considerar o contexto histórico. Já que é um livro divino humano, Deus falou com aquelas pessoas dentro daquele contexto. Há uma mensagem para nós hoje, porque ela é atemporal. Mas comece compreendendo que Deus falou dentro daquele contexto. Considere, primeiramente, o contexto histórico. As seguintes perguntas para o texto: quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Nós aprendemos isso na escola. O que estava acontecendo ali, né? Exatamente. Então são algumas perguntas básicas ao texto. A segunda questão que você pode considerar é o estilo literário do texto. Isso é muito bom quando nós vamos, por exemplo, interpretar uma poesia. Preciso entender o que é poesia, o que é parábola, o que é uma narrativa, o que é uma carta, porque dessa maneira você perceberá melhor o que é normativo no texto, e você vai tomar aquilo como algo normativo, daquilo diferentemente do que é prescritivo, está contando, o autor está narrando. A gente percebe em alguns círculos, em alguns meios, as pessoas tomam para si, começam a fazer aquilo que a Escritura está narrando. Por exemplo, quando Josué rodeou os muros de Jericó.
Aí tem pessoa que fala assim, ó, vamos rodear os muros da cidade, os muros. E eu estou dizendo isso porque é verdade mesmo. Teve uma pessoa que disse que em uma determinada igreja, o líder lá estimulou a rodear a secretaria lá do governo, onde estava a prefeitura, a rodear a prefeitura. Para que ela caísse, tá? Não para derrubar, mas para influenciar a política. Então veja, a pessoa descontextualizou totalmente a escritura. Então é uma narrativa. Considerar o gênero literário do texto e, por fim, considerar a Bíblia como um todo. Nós falamos pouco sobre a unidade da escritura. Apesar da diversidade de gêneros, apesar da diversidade de autores e de estilos, a Bíblia conta uma única história, é a história da redenção. Então, que os irmãos possam, portanto, ao ler as Escrituras, que eles tenham em mente a história da revelação progressiva de Deus, a história da redenção. O que a Bíblia está contando para nós de maneira progressiva? É a história da redenção. O Flávio deu os comentários dele academicamente, né? Eu vou falar mais como pastor, né? Eu acho assim, que conselhos que a gente pode dar para as pessoas poderem ter uma melhor compreensão da Bíblia, né? E graças a Deus hoje, Deus tem aberto muitos lugares onde a teologia boa está sendo ensinada, né? Isso há 20 anos atrás era quase que impossível. Teologia boa, estamos falando de teologia boa, né? A não ser quando você ia para as grandes igrejas reformadas. Mas hoje, graças a Deus, tem aberto muitos lugares onde a mídia, não é? Então, gente, hoje dá para você, principalmente com a mídia, procurar bons pregadores, entendeu? Pessoas que expõem a Bíblia da maneira que ela deve ser exposta, né? O sermão é expositivo. Você consegue ouvir, né? Tem uma jovem que vem da nossa igreja aqui, não é da nossa igreja, mas ela falou que gosta de vir aqui porque ela ia em outros lugares e nunca entendia nada que o pastor estava pregando. E que ela consegue entender porque é explicado versículo por versículo. Então, eu acho assim, hoje nós temos muitos meios de podermos ter a verdade da Bíblia aos nossos ouvidos, entendeu? Mas eu acho que uma ferramenta ainda que nós temos com muita facilidade, entendeu? Nos debruçarmos na palavra de Deus e dependermos da iluminação do Espírito Santo. Pelo pedido da iluminação, acho que é muito importante nós também. Eu acho que se todos nós cristãos que estamos assistindo hoje pudessem entender que se nós nos debruçarmos na palavra de Deus e pedirmos, Senhor, por favor, preciso ser iluminado pela sua palavra, entendeu? A Bíblia diz que Ele nos dá sabedoria e não joga no bolso aquele que Ele nos dá. Pode ser que Ele não vai abrir nossa mente e colocar lá dentro, mas Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes onde a gente possa experimentar realmente a verdadeira palavra do Senhor. Né? Eu acho que debruçar na palavra e pedir iluminação, eu acho, claro, a oração, acho que isso é muito importante na nossa vida, né? E nem que a gente vai entender tudo também. Sim, né? Pedro disse que Paulo falava coisas que eram muito complicadas de ser entendido, né? É bom falar isso, porque às vezes pode dar aquela... entendeu? Sim. Apesar de algumas pessoas dizem que o Evangelho é muito fácil de ser entendido, não precisa de muita coisa. E na verdade a gente que estuda já sabe que não é bem assim que funciona a coisa, né? Talvez o que a gente poderia dizer é aquilo que é essencial, né? Aquilo que é essencial para a salvação. Sim, entendeu? Né? Mas não se quer se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que as coisas não funcionam bem desse jeito. Mas acho que se debruçar na palavra, pedir inspiração, pedir a iluminação do Senhor sobre aquilo que nós estamos estudando e mais, né? Procurar bons lugares, procurar bons pregadores, né? Graças a Deus a mídia está lotada aí de homens, né? Cheios de sabedoria do Senhor, que tem sermões aí fantásticos que a gente pode ser alimentado por isso aí. É isso, pastor. Pastor, tem só uma pergunta aqui que foi até da Dione. Ela perguntou aqui se existe um tempo determinado para aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Bem,
A pergunta deveria ser dirigida ao professor, não é? Mas uma coisa, é uma pergunta muito, muito importante, né? Não há tempo para isso, não é? Quantos anos você estuda a Bíblia, sabe? Mais de 10 anos. Gente, eu comecei a estudar teologia em 1989. E as pessoas perguntam, pastor, você conhece a Bíblia? Eu falo que não. Eu não conheço a Bíblia. Não conheço. Entendeu? Porque às vezes a gente está dando aula e aquilo está nos iluminando com uma força tão grande que você fala, eu não imaginaria que o texto tinha esse poder. Entendeu? Você já deve ter passado essa experiência. Você preparar o material, dar a aula e você ser iluminado com aquilo que você está dando. Né? Chegou até você uma iluminação que você já tinha passado sobre aquilo ali, já tinha olhado e tinha fugido, né, aos nossos olhos. Não há um tempo para isso. Entendeu? O que exige de nós é dedicação. Eu acho que estudar a palavra de Deus é como estudar matemática. Enfim, é algo contínuo. Eu acho que a gente só para de conhecer quando a gente morrer ou for arrebatado. Né? Eu acho que não tem um tempo, não. Entendeu? O tempo é o nosso tempo. Entendeu? O tempo é hoje, o tempo é agora. Entendeu? De estudar e tentar interpretar a Bíblia da maneira mais sadia possível. E o meu conselho é o que o pastor já disse, né, em relação à teologia. Eu sou testemunha de que a teologia, quando é uma teologia bíblica, uma teologia saudável, ela transforma a vida de pessoas, né, por meio das Escrituras, por meio do Espírito. Eu já fui uma pessoa, desde que tem muitas pessoas também dessa forma, que chegam a tratar a teologia como algo insignificante, algo que está à parte das Escrituras. Na verdade, não é assim. Quando você pega a sua Bíblia em casa e começa a ler e começar a fazer perguntas, você está teologando. Quando um ateu começa a discutir em sua mente não existe Deus, ele está teologando. A teologia, né, e uma das ferramentas das matérias da teologia, que é a hermenêutica, isso é muito importante, porque a função da teologia, e a Bíblia é teologia pura, né, falar sobre Deus, essa redenção de Deus. Então eu acho muito importante. A teologia, ela não é para quem quer ser um mestrado em teologia, alguém que quer ser pastor. A teologia é para quem é cristão, né? Então eu acho muito importante a teologia, né, desde que ela seja saudável, desde que ela seja bíblica. Ela é para todos. Acho que a teologia, ela precisa, seja quem for que der, ela tem que estar ao alcance de todos. Né? A minha mãe e minha sogra, quando elas passaram por ministério, né, elas se achavam incapazes de fazer teologia devido à idade, grau de escolaridade. Eu falei, não, vamos lá, o pastor, ele consegue usar uma linguagem acessível para faixa etária. E hoje elas já têm bastante tempo, né, pastor? E é uma experiência muito emocionante que elas passam, né? São mulheres já de idade, mas que estão conseguindo absorver, né, com a linguagem que o pastor traz, né, e com a verdade das Escrituras. Então é muito importante estudar teologia e também procurar pessoas de confiança. Aquilo que o pastor falou, se você está doente, vai procurar um médico especialista naquilo que você precisa. E a mesma coisa com as Escrituras. Se você não entende, não maneja muito bem as Escrituras, a palavra de Deus, procure o seu pastor, procure, né, nós temos o nosso irmão Flávio, nosso pastor Hélio, e essa é a função dos mestres e doutores, né, ensinar a palavra. Amém? Mais alguma consideração final? Irmãos, nós queremos agradecer a todos que nos assistiram. Esperamos que esse tema, esse conteúdo possa ter influenciado os irmãos, né, e que possa ajudá-los a partir de hoje, né, a se dedicar mais às Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Olá.
Olá, tem um assunto muito importante para você, uma dica importantíssima. Você que quer aprender a palavra de Deus verdadeira, não aquela palavra aonde só há heresia, não aquela que há fábulas e história, mas temos aí uma dica importantíssima para você. É o Seminário Batista de Fé Reformada com o nosso querido e pastor Enio Andrade, pastor Mauro. Seminário Batista de Fé Reformada. Que bênção maravilhosa. Prega a palavra verdadeira. Prega a palavra de Deus verdadeira. Lá você vai entender muita coisa sobre a palavra de Deus, muitos fundamentos da palavra de Deus. Pastor Enio Andrade com o Seminário Batista de Fé Reformado. E lá você vai aprender soteriologia, hamartiologia, amém? Estudos sobre a vida de Jesus, enfim, toda a área que abrange a teologia. Você vai aprender, amém? Em nome de Jesus. Qual é o telefone? Lá também, pastor Mauro, antes do telefone tem também, você vai aprender sobre as cartas paulinas, sobre as cartas gerais. Lá é uma benção pura. O telefone lá é o 96619-3187. Vamos lá para deixar marcado 96619-3187. Seminário Batista de Fé Reformada com o pastor Enio Andrade.